Eu sou babaca por não deixar meu filho ficar com o próprio pai. Lembrando que quem estava nessa história toda era eu, Ricardo, e meu filho de 7 anos. Até que chegou o dia que eu tive que levar meu filho na casa do pai. Quando eu cheguei lá, ele estava com uma mulher se beijando, no maior amor e carinho do mundo. A mesma amante que ele me traiu. Então eu entreguei meu filho ao pai dele e fui para minha casa. E com o que estava acontecendo, que o pai dele estava com outra mulher, ele já estava chateado. Na hora que eles vão na beira da piscina, meu filho, ele estava muito perto da água, começou a colocar os pés na água e as mãos, enquanto o pai e a namorada estavam ali. E meu filho cai na água e ele não sabia nadar. Chegou uma hora que ele se afogou, ele não estava com nada para poder entrar na água, eles só estavam tomando um sol. Meu filho se afogou e o pai foi lá buscar. Quando o pai foi lá buscar o meu filho, a esposa, amante na verdade, ela foi lá e falou pra ele: ai, não busca ele não, deixa ele aí. Mas mesmo assim, graças a Deus, o pai dele pegou ele. Daí deu uma toalha pra ele e ficou tudo bem. Até que a mulher começa a ficar brigando com meu filho. O pai tava lavando louça e meu filho tava brincando. A mulher começava a implicar com ele e mandou ele secar a louça que o pai tava lavando, porque ela não queria trabalhar. Nisso que ele tava secando a louça, meu filho acabou se cortando com a faca. O pai dele deu um curativo e ficou tudo bem, mas só que o corte foi muito profundo e tava espirrando muito sangue, então manchou a blusa do menino. Até começou a espirrar muito sangue do braço do meu filho e o pai simplesmente não fez nada. Botou meu filho ali pra assistir desenho e eles esqueceram simplesmente do meu filho. Foram pro andar de cima da casa e ficaram lá naquele clima. Até começaram a bater na porta. Meu filho foi atender. Nunca deixei ele atender a porta e ele pensou como ele estava na casa do pai, ele podia fazer isso. Quando ele bateu na porta era um mendigo, mas ele não tinha visto de primeira. O mendigo ofereceu bala e só depois que o pai foi chegar. Até que ele viu que o mendigo queria puxar ele pra fora e raptar ele. Quase que meu filho foi pra lá. E aí, eu sou babaca? Nesse dia ela fez o teste de DNA. A mulher não estava aceitando isso, mas enfim, senão ela ia ser presa. Porque já estavam desconfiando muito dela. Sem ninguém ver, a moça que roubou a filha falou bem assim: eu vou sabotar o teste. Então ela invadiu lá, aonde fica o laboratório para fazer o teste de DNA. Ela colocou como se ela fosse a mãe dela. Trocou todas as coisas e colocou como se ela fosse a mãe dela. Ela colocou aqueles chiclete, por exemplo, algum fio de cabelo que tinha lá e trocou por as coisas dela. E nisso então, no outro dia foi realizado o teste e saiu o teste. E deu como se ela fosse a mãe dela. E a mãe da menina, a verdadeira no caso, ela falou assim: não, isso tá errado, eu quero outro teste. Parte 2 da história da moça que roubou a filha da mulher. Bom, desde a porta ela já ficou olhando fixamente pra menina e ela falou: essa é minha filha. Mas no pensamento dela. E depois ela teve que ir embora, porque a mulher que roubou a filha dela expulsou ela de lá. Ela ficou pensando nisso, na garota, pela noite toda. No dia seguinte, ela ligou para a polícia e falou: eu acho que essa é minha filha, eu quero fazer um teste de DNA. Enquanto isso, na casa da mãe, a menina estava trabalhando e também estava trabalhando como faxineira. Mas nessa hora ela já era mais grandinha, gente. Ela tinha mais ou menos uns 10 anos. E depois de vários dias, ela foi lá e foi fazer o teste de DNA. Avisou a mulher e a polícia também foi lá e falou: a gente acha que ela é a filha dela e a gente vai fazer um teste de DNA. Oi, gente, tudo bem? Dessa vez sou eu que tô contando as histórias. E bom, uma mãe tinha engravidado de uma menininha. Ela era recém-nascida.
e uma moça acabou roubando ela lá no hospital e saiu correndo. Nessa hora, a mãe ligou imediatamente para a polícia e a polícia ficou tentando procurar essa moça que roubou a filha dela e tentando procurar a filha também, que às vezes ela podia deixar em outro lugar, mas a moça que roubou a filha colocou ela dentro de casa e quando ela cresceu, ela fingiu que era a mãe dela. E nisso, então, a filha já tinha 4 anos. E essa moça ainda continuou com esse segredo todo. A vizinhança sempre achou estranho e ficava falando algumas vezes com a polícia. A polícia ficava investigando a casa dela. Também contava tudo sobre para aquela mulher. E nisso, então, essa mãe começou a bater na porta dessa mulher que roubou a filha. Encostou assim na mesa, cruzou os braços, eu do lado do fundo. E ela, sabe aquela pessoa assim que ela não chega e fala direto, olha, descobri que vocês bularam a prova, que você... Não, ela fez pior. Ela começou a falar como se fosse em parábola, sabe? Aí doeu. Ela começou a contar uma história, ela falava assim, sabe? Eu digo, meu Deus, ela na vida, gente, vou aqui interromper a aula porque assim, senti vontade de falar, bicha escrota. Na vida a gente acha que tem pessoas honestas e a gente tem uma decepção de que a gente menos espera. Eu do lado já comecei a olhar assim pros meus amigos já com a boca de olho desse tamanho. Eu digo, calma. Imagina a situação se eu esqueço provas em cima de uma mesa. O que é que vocês fazem? Menina, na hora que ela falou isso, eu lá do fundo, menina, aí doeu. Eu falei, puta, minha macha, Jesus. Rapaz, velho, quando ela falou isso, eu falei, é pra mim. Parecia que era profecia de igreja. Eu falei, essa foi pra mim. Rapaz, velho, aí eu vi que eu falei, cambada, já foi, ó, deta, meu. Eu sei, menina, que no final ela acabou falando. Sei que ela pisou, velho. Ela falou assim, ó, pela minha educação eu não vou falar quem foi. Sabe quando eu tinha 13 anos? A minha professora tinha trabalhado muito nesse dia, então ela acabou esquecendo as provas em cima da mesa. Não havia ninguém na sala, apenas eu. Eu mesma, a Sucena aqui. Só tinha a Suceninha na sala, e pã e tal. A professora esqueceu as provas em cima da mesa. Eu, como uma boa pessoa, fui avisar. Mentira, gente, eu não avisei porra nenhuma. Quando ela deu as costas, eu peguei, tirei foto da prova, vazei. As respostas aqui, pô. Vazei pra todo mundo. Rapaz, esqueça. Depois de sair, eu cheguei pra todo mundo. Gente, procura resposta, não sei o que. Fui uma bela de uma corrupta. E a coitada da professora nem sonhava que eu tinha feito isso. Aí já sabe, né? Todo mundo fechou a prova, todo mundo saiu com os dentes, menino, na maior felicidade do mundo. Foi a maior cara de jumento e eu lá, me sentindo a chefona. Digo, eu que patrocinei. Moça, eu sei que nessa passou uma semana e tal, a professora deu uma aula, deu a segunda aula, na terceira aula, todo mundo já tinha esquecido o que tinha acontecido. Eu tinha esquecido que tinha feito uma bela de uma burlação. Eu não sei nem se esse nome existe, mas que eu tinha sido corrupta. Já tinha até esquecido disso. A professora chegou, ela tava dando a aula, do nada ela parou, encostou assim na... Descobri que eu era filha de um milionário. Então eu e minha irmã começamos a abrir as caixas e em uma delas estava a certidão de nascimento de todos os meus irmãos. E aí eu lembro que a minha irmã fez até uma piadinha falando, nossa, eu nem sei a idade de todo mundo, vamos ver. A gente começou a ver um por um para ver a data de nascimento e quando chegou no meu, a gente viu que o nome do meu pai não estava lá. Eu achei muito estranho, mas achei que era erro do cartório, enfim. A gente terminou de limpar todo o quarto, fizemos a surpresa para eles e uns dias depois eu sentei para perguntar para minha mãe o que tinha acontecido. Assim que eu sentei para conversar com ela e comecei a falar, ela começou a ficar muito nervosa. E aí ela me contou que eu era filha de traição. Quando ela engravidou de mim, ela trabalhava numa empresa e ela acabou dormindo com o chefe dela. Mas ela já era casada com o cara que eu achava que era meu pai. Então ninguém nunca soube de nada. Eu fui atrás para saber quem era meu pai biológico e acabei ganhando uma graninha. O dia em que eu descobri que eu era filha de um milionário. Para vocês entenderem toda a história, a minha família sempre foi muito humilde. Desde pequena eu cresci com vários irmãos e eu sempre tive que cuidar deles. Assim que eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar os meus pais. E eu sempre fui muito grata pela minha família e pela vida que eu tinha. Mesmo tendo vários problemas financeiros, a gente tinha muito e muito amor. Em um dia aleatório, eu e minha irmã mais velha decidimos fazer uma surpresa para minha mãe. Lá em casa tinha um quarto que era muita bagunça. E fazia muita falta esse quarto porque todos nós dormíamos juntos. Então eu e minha irmã decidimos limpar todo esse quarto para poder fazer um quarto para os meus pais. A gente começou a tirar as caixas que tinha lá dentro, começamos a arrumar, mas logo bateu a curiosidade de ver o que tinha dentro dessas caixas. Então eu e minha irmã abrimos. Já posta a parte 2 e leiam a legenda.
história de amor mais linda que eu já vi. Então assiste até o final que eu tenho certeza que tu vai chorar junto comigo. Era uma vez um casal muito, muito feliz. Até que um dia ela terminou com ele sem explicações. Tudo isso porque ela descobriu que tinha um problema muito sério no coração e podia morrer a qualquer instante. Ela queria poupar ele do sofrimento de ter que um dia perder a namorada. Mas ele sempre corria atrás dela. Mas ela estava decidida que não queria mais ele. Até que um dia ela passou mal e foi parar no hospital. Adivinha quem já tá chorando de novo? Então ele corre até o hospital e segura muito firme a mão dela. E fala que não vai deixar ela nunca, independente do que acontecer. E ela desmaia. E quando ela acorda, descobre que teve um transplante de coração. E desesperada, vendo só o pai dela, ela pergunta cadê ele. E o pai dela responde se ela não sabia quem tinha feito o transplante mesmo. Ela começa a chorar e dizer que não podia ser verdade. E o pai dela responde: só tô brincando contigo, ele foi cagar só pra testar teu coração.